Pokémon TCG Diamond and Pearl Legends Awakened é o nome dado à sexta expansão principal de cartas da série Pokémon Diamond and Pearl. Legends Awakened no Japão foi lançado como as expansões duplas Cry from the Mysterious e Temple of Anger, que compõem o quinto bloco da expansão na era Pokémon Card Game Diamond and Pearl. É baseado no jogo propriamente dito, apresentando Pokémon da geração 4, Heatran e Regigigas. A expansão inglesa foi lançada em 20 de agosto de 2008, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 14 de março do mesmo ano. Os conjuntos Cry from the Mysterious e Temple of Anger são lançados apenas em japonês. O conjunto Legends Awakened é lançado em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Legends Awakened tem dois decks temáticos, Metal Surge, que se concentra em pokémons do tipo grama e metal, e o deck Bombard, que se concentra em pokémons do tipo água e lutador. Pokémon TCG Diamond and Pearl Stormfront é o nome dado à sétima e última expansão principal de cartas da série Diamond and Pearl do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Intense Fight in the Destroyed Sky, a sexta e última expansão na era Card Game Diamond and Pearl. A expansão inglesa foi lançada em 5 de novembro de 2008, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 10 de julho de 2008. Intense Fight in the Destroyed Sky foi lançado em antecipação ao filme Giratina and the Sky's Bouquet, Shaming, o 11º filme Pokémon que estreou em 19 de julho de 2008, 9 dias após o lançamento da expansão. Stormfront é composto por seu equivalente japonês, bem como o kit de deck Giratina vs Dialga. Stormfront introduziu cards retrô, cards que foram originalmente lançados no Base Set, Jungle e Wizards Black Star Promos, e foram atualizados com novas obras de arte do mesmo artista, layout e texto de card modernizados. Eles foram incluídos como cards secretos. Pokémon Shiny fizeram seu retorno como um subconjunto e foram numerados com SH. Eles também foram incluídos como cards secretos. A impressão japonesa apresentava Starlight Holofoil, enquanto a impressão inglesa era Reverse Holofoil. A impressão japonesa de Pokémon Level X, nesta expansão, apresentava uma sobreposição brilhante sobre seu Cosmos Holofoil. As impressões japonesas de todas as cartas Pokémon não tinham entrada Pokédex devido a várias das cartas que continham muito texto de card para caber no cartão. A impressão em inglês não tinha entrada Pokédex apenas se o Pokémon tivesse um item anexado ou mais de 3 itens de texto. O sistema de numeração de cards padrão retornou para a expansão japonesa e foi implementado desde então. O conjunto Intense Fight in the Destroyed Sky é lançado apenas em japonês. O conjunto Stormfront é lançado em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. A expansão possui dois decks temáticos, Raging Sea, que foca em Pokémon do tipo água e grama, e Dark Rampage, que foca em Pokémon do tipo escuridão e luta. Pokémon TCG Platinum é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série Platinum do Pokémon TCG. No Japão foi lançado como Galactic's Conquest, a primeira expansão da era Pokémon Card Game Diamond and Pearl. É baseado em Pokémon Platinum, apresentando Pokémons da geração 4, Team Galactic e Giratina e Shaming em ambas de suas formas. A expansão inglesa foi lançada em 11 de fevereiro de 2009, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 10 de outubro de 2008. Platinum introduziu o Pokémon SP, um tipo novo de Pokémon. Todos os Pokémons SP são Pokémons básicos. Tinha uma borda de card amarelo e cinza, um símbolo SP no canto inferior esquerdo e uma foto de seu dono no canto inferior direito da arte. A primeira variante de Pokémon SP introduzida foi o Pokémon G, Pokémon que pertenciam a Team Galactic. Também introduziu a Zona Perdida, uma área onde os Pokémon descartados não podiam ser trazidos de volta ao jogo. O conjunto Galactic's Conquest é lançado apenas em japonês. O conjunto Platinum é lançado em inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. A coleção Platinum apresentou dois decks temáticos, cada um com um livro de regras, contadores de danos, uma moeda personalizada e um tapete de jogo. Flourish, o primeiro deck, se concentra em Pokémon do tipo Grama e Fogo, e o segundo deck Rebellion se concentra em Pokémon do tipo Psíquico e Lutador. Pokémon TCG Platinum Rising Rivals é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série Platinum do Pokémon TCG. Rising Rivals no Japão foi lançado como Bonds to the End of Time, a segunda expansão da era Pokémon Card Game Diamond and Pearl. É baseado em Pokémon Platinum, apresentando Pokémons da geração 4 e os líderes de ginásio e Elite dos 4 da Liga Sinnoh. A expansão inglesa foi lançada em 16 de maio de 2009, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 26 de dezembro de 2008.
A segunda e terceira variantes de Pokémon SP introduzidas foram os Pokémon GL e Pokémon 4, Pokémons que pertenciam aos líderes de ginásio e aos Elite dos 4, respectivamente. Os Pokémons desta coleção são Pokémons que eles usaram no jogo Pokémon Platinum. O conjunto Bonds to the End of Time é lançado apenas em japonês. O conjunto Rising Rivals é lançado em inglês, alemão, francês e italiano. A expansão possui 2 decks temáticos, Cutting Edge, que foca em Pokémon do tipo Grama e Psíquico, e Drill Point, que se concentra em Pokémon do tipo Lutador e Água. Pokémon TCG Platinum Supreme Victors é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série Platinum do Pokémon TCG. Supreme Victors no Japão foi lançado como Beat of the Frontier, a terceira expansão da era Pokémon Card Game Diamond and Pearl Platinum. É baseado em Pokémon Platinum, apresentando Pokémons da geração 4 e os Cérebros de Fronteira da região de Sinnoh. A expansão em inglês foi lançada em 19 de agosto de 2009, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 6 de março do mesmo ano. A quarta e quinta variantes de Pokémon SP introduzidas foram Pokémon C e Pokémons FB, Pokémons que pertenciam a Cynthia e os Frontier Brains, respectivamente. Os Pokémon do Frontier Brain são Pokémons que eles usaram em Pokémon Platinum. O conjunto Beat of the Frontier é lançado apenas em japonês, tanto na primeira edição quanto na edição ilimitada. O conjunto Supreme Victors é lançado em inglês, alemão e francês. A expansão possui 2 decks temáticos, Ignition, que foca em Pokémon do tipo Fogo e Grama, e Overflow, que se concentra em Pokémon do tipo Água e Psíquico. Pokémon TCG Platinum Arceus é o nome dado à quarta e última expansão principal de cartas da série Platinum do Pokémon TCG. O conjunto continua a apresentar Pokémons da geração 4, Level X e SP. No Japão, foi lançado com o nome Advent of Arceus. É baseado em Pokémon Platinum, apresentando Pokémons da geração 4 e o Pokémon Alpha Arceus. A expansão inglesa foi lançada em 4 de novembro de 2009, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 8 de julho de 2009. Advent of Arceus foi lançado em antecipação ao filme Arceus to a Conquer Space-Time, o 12º filme Pokémon que estreou em 18 de julho de 2009, 10 dias após o lançamento da expansão. O conjunto Advent of Arceus é lançado apenas em japonês. O conjunto Arceus é lançado em inglês, alemão e italiano. Arceus apresentou 2 decks temáticos, Flame Master, que foca em Pokémons do tipo Fogo e Grama, e Storm Shaper, que se concentra em Pokémon do tipo Elétrico e Psíquico. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!